Olá pessoal, boa noite. Estamos gravando mais uma videoaula do nosso canal Logmática. O tema da nossa videoaula de hoje é notação científica. Muitos alunos nos requerem esse tipo de conteúdo. Então nós vamos trabalhar nesta primeira videoaula, principalmente com conceitos, símbolos, termos técnicos e exemplos, ok? É uma forma de se escrever números. Todo número pode ser escrito sobre a forma de notação científica, ok? Então vamos lá, minha gente. Para que nós possamos escrever ou converter um número em notação científica, nós precisamos saber alguns detalhes. Primeiro, o que é notação científica? Nada mais é que uma maneira de representar um número, normalmente muito grande ou muito pequeno, ok? De forma que eu possa operacionalizar, facilitar as operações matemáticas com esse número, ok? Antes de iniciar efetivamente a matéria, ou seja, o conteúdo de notação científica, é muito importante nós relembrarmos a potenciação ou potência com base 10. Nosso sistema de numeração é decimal, base 10. A potência de base 10, ela tem dois expoentes que nós exploramos na notação científica. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Então, se eu tiver uma base 10 elevada a um expoente positivo, a vírgula vai para a direita. Se nós tivermos um expoente com base 10, porém ele sendo negativo, a vírgula vai para a esquerda. Tá? Então, no caso, 10 elevado à primeira potência, significa que eu vou ter um fator com base 10, então é igual a 10. Lembrando que potenciação nada mais é que um produto de fatores iguais. Se eu tiver 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. O expoente está me dizendo quantos fatores eu terei iguais à base. 3 ao quadrado, o expoente é 2, a base é 3. Quantos fatores eu terei iguais à base? 2 fatores. O que eu estou dizendo nada mais é que colocando, a título de exemplo, 3 ao quadrado. A base é 3, o expoente é 2. O expoente significa quantas vezes ou quantos fatores eu terei iguais à base. Iguais à base eu vou ter 2 fatores. Fator é um termo técnico da multiplicação. O resultado entre 2 fatores nada mais é que um produto. 3 vezes 3, 9. Por isso, potenciação tem como resultado 9, que é uma potência, mas uma potência decorrente de fatores iguais. Iguais a quem? Iguais à base. Tá? Então, se a base é 10, eu tenho um fator, é igual a 10. Ou seja, o expoente da base 10 corresponde à quantidade de zeros que eu terei ao lado à direita do número 1. 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, 2 fatores iguais à base 10. O 2, que é o expoente, significa a quantidade de fatores. 10 vezes 10, 100. Nada mais é que o 2 significa o 1 seguido de 2 zeros do lado direito da unidade. Tá? A partir de agora, nós temos que entender um conceito que seria algarismos significativos. Algarismos significativos são todo aquele algarismo diferente de zero, ok? Nós temos 10 algarismos na matemática. 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até 9. O número 10 é formado por 2 algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 0. Algarismo nós temos 10, que vai de 0 até 9. 0 é um algarismo considerado nulo. Nulo, ele sozinho não vale nada, mas ele acompanhado de um número e ele à direita do número, ou à esquerda com vírgula, é um número decimal, ele tem representatividade. Porém, aqui na base 10,
né? Como ele está à direita da unidade, ele é altamente significativo. Agora, o que é um algarismo significativo? Algarismo significativo é todo aquele algarismo diferente de zero. Ou seja, algarismos significativos são o 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. De 1 a 9 são significativos. Começou com zero, é não significativo, ok? Então aqui eu tenho um terceiro exemplo de expoente positivo, só que o expoente é 3. 10 ao cubo, 3 vezes a base 10, né? Que é igual ao expoente, tá? Tá aqui, 3 vezes a base 10. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Ou simplesmente é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto for o valor do expoente, ok? E se o nosso expoente for negativo? Se o expoente for negativo, aí nós temos que tomar um certo cuidado, ok? Vamos aqui aumentar a nossa área de atuação. Vamos lá. 10 elevado a menos 1. Tá? Se eu for trabalhar direto com ele sem transformá-lo em um número fracionário, como é expoente negativo, o zero vai para a esquerda. Quando o expoente é positivo, o zero vai para a direita, ok? Então, 10 a menos 1 vai dar o 10, só que ao contrário, tá? Olha bem, o zero foi para a esquerda do 1. Eu tenho simplesmente, depois da vírgula, uma casa, porque o expoente é negativo 1. Então, 10 a menos 1 é o mesmo que caso de potenciação, expoente negativo. Toda base elevada ao expoente negativo é igual ao inverso desse resultado, né, se o expoente fosse positivo. Ou toda base elevada a um expoente negativo é igual a uma fração, onde a fração nós temos como numerador a unidade, como denominador a base elevada ao expoente positivo. Ok? 10 elevado a menos 2. 10 ao quadrado nós sabemos que dá 100, quando é positivo. E quando é negativo, é 0,01. Por quê? É o 1 seguido de 2 zeros para a esquerda, é o 100 ao contrário. Aqui nós temos duas casas depois da vírgula. A primeira casa depois da vírgula chama décimo, tá? Então eu tenho aqui o 0 é o décimo e o 1 é o centésimo. Então, 1, olha bem, sobre 100 é 1 centésimo, ou 1%. Quando chegar em porcentagem, nós vamos ver, ok? E 10 elevado a menos 3? 10 ao cubo eu sei que dá 1000, porque é positivo, os 3 zeros à direita. E quando é negativo, os 3 zeros à esquerda, que é 1 milésimo, ok? É só para relembrar, né, esses casos de potenciação, que eles são importantes. Agora, na multiplicação por base 10, nós temos que saber fazer de forma correta e rápida. Tá? Sempre que o expoente for positivo, a minha vírgula vai para a direita. Quando, aqui está explicando, expoente positivo, a vírgula vai para a direita. Ok? Então, vamos lá. Quantas casas a vírgula vai para a direita? Se é multiplicação de potência de base 10, é só eu olhar o expoente. O valor do expoente é igual à movimentação da vírgula, ok? Quantas casas ela vai movimentar? Movimentação da vírgula. Então, se eu tenho aqui 10 elevado à primeira, ele está me dizendo a vírgula, de onde ela estiver no número, ela vai andar uma casa para a direita, porque o expoente é positivo. Se eu tenho 5,25, tá? Aqui, olha, 5,25, ok? A vírgula está aqui. Se eu estou multiplicando por 10 a primeira, vai andar uma casa à direita, então ela vai ficar 52,5. Está aqui em vermelho, uma casa que eu andei para frente. Agora eu estou aqui com 3,128 vezes 10 ao quadrado. O expoente é positivo? Ah, sim. Então ele vai andar para a direita. Quantas casas? O valor do expoente, que é 2 casas. Então eu tenho 3, 1, 2, 8. Onde é que está a vírgula? Está bem aqui. Quantas casas ela vai andar para frente? Olhe para o expoente 2, então ela vai ficar bem aqui. Vai ficar 312,8, ok? 10 ao cubo, 3 casas à direita, porque o expoente é positivo. Então a minha vírgula está aqui, ó.
Bem aqui, entre o 0 e o 8. 3 casas para frente, 1, 2, 3. Ela vai entrar entre o 7 e o 5. Vai ficar 847,59, ok? 25 vezes 10 à quarta. Opa, 25. Onde é que está a vírgula do número inteiro? Nós já vimos isso em aulas anteriores. A vírgula, quando não aparece, significa que ela vem depois do último algarismo que compõe esse número. O último algarismo é 25. Então é o mesmo que 25,0. Tudo bem? A vírgula apareceu. Eu quero multiplicar por 10 à quarta. Bastava eu pegar o 25 e acrescentar quantos zeros à direita do 25? 4. Está ali em cima, ó, 4. 1, 2, 3, 4. Então, multiplicar 25 por 10 à quarta é o mesmo que 250 mil. Na divisão é o contrário, mas nós precisamos saber bem, tá? Eu tenho aqui embaixo, olha bem, na multiplicação de potência de base 10 com expoente negativo, a vírgula vai para a esquerda, ok? Nós não vamos trabalhar com a divisão, tá? Nós vamos trabalhar com a multiplicação, porém com expoente negativo, e a vírgula vai andar para a esquerda, tá? Exemplo, 375 vezes 10 a menos 2 significa expoente negativo, a vírgula de onde ela estiver vai para a esquerda. Aí eu olho, eu estou com o número 375. Onde é que está a vírgula? Não tem vírgula nesse número, então ele está depois do último algarismo. Vou andar quantas casas para trás? Para a esquerda? 2. Então, 1, 2. Ela vai entrar entre o 3 e o 7. Vai ficar 3,75. 28,94 vezes 10 a menos 1. 28,94. Onde está a vírgula nesse número? Não está em lugar nenhum. Então, está depois do último algarismo. Quantas casas eu vou andar para a esquerda? Uma casa. Uma casa, a vírgula vai entrar entre o 9 e o 4. Vai ficar 289,4. Outro número inteiro, 72,655. 10 a menos 3. O expoente é negativo, então a vírgula vai para onde? Para trás. Onde é que ela está? Não aparece depois do último algarismo. Então aqui nós vamos voltar, vamos para trás 3 casas. 1, 2, 3. Vai ficar entre o 2 e o 6. 72,655. 3 casas, voltei para a esquerda. 893 vezes 10 a menos 4. Quantas casas para trás? 4. Mas onde está a vírgula? Não aparece. Está aqui depois do 3, que é o mesmo que vírgula 0. Vou voltar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Passo a vírgula e coloco 0. Mas está faltando um dígito. Quando falta um dígito, o que é que nós fazemos? Vamos lá e acrescentamos com o 0. Ok? Bom, dito isso, vamos entrar na notação científica, porque a base da notação científica é justamente nós trabalharmos o quê? Trabalharmos com um número muito grande ou muito pequeno para convertê-lo em notação científica, para deixarmos ele, menor e mais fácil de ser operacionalizado. A operacionalização de uma notação científica passa pela potência de base 10. O expoente do 10 é positivo ou negativo, e nós já sabemos para onde nós vamos quando ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. O primeiro exemplo que nós estamos dando é o número aqui, que é 150 mil, milhões, bilhões. Então fica um número muito grande para ser trabalhado. Tem números muito maiores ou números muito pequenos, tá? Com dezenas de casas depois da vírgula. Então é um número decimal bastante pequeno. Principalmente química, física, bioquímica, biofísica e outras disciplinas. Bom, a notação científica nada mais é que eu transformar um número em um produto de 2 fatores. A primeira parte, o primeiro fator, sempre será um número decimal. Um dígito, vírgula, o restante das casas decimais, que é o primeiro fator. Aqui, notação científica, também chamado de mantissa. Mantissa.
vezes a base 10 elevado a um expoente. E esse expoente da base 10 só pode ser positivo ou negativo. Cuidado com isso, ok? Base 10, expoente positivo ou negativo. Vai ser o segundo fator. Na realidade, a mantissa é um número, um algarismo de 1 a 9, né? Um algarismo significativo, vírgula, as casas decimais. É o primeiro fator. Sempre o segundo fator será base 10 elevado a um expoente positivo ou negativo. O que significa base 10 elevado a um expoente positivo ou negativo? Nós acabamos de ver que a base 10 elevada a um expoente positivo é só para me dizer que a vírgula vai para a direita quantas casas for o valor do expoente. E quando é negativo o expoente da base 10? Ela só está me dizendo para você pegar a vírgula e andar para trás. Quantas casas for o valor do expoente. Esta é a síntese, vamos dizer assim, né, da nossa teoria de notação científica. Mas a gente vai aprender mesmo fazendo exercício. Então vamos lá. Eu tenho um número aqui grande, 150 mil, milhão, bilhão, né, que eu quero convertê-lo para notação científica. Olha a parte teórica, tá junto com o exemplo. Quantos algarismos significativos nós temos nesse número 150 bilhões? Algarismos no número, mas eu quero algarismos significativos. Quais são os algarismos significativos que eu tenho no número? Nesse número 150 milhões, eu só tenho 2 algarismos significativos. Tá? Porque o algarismo significativo é todo algarismo diferente de zero. Então, eu só tenho o número 1 e o número 5. O número 1 e o 5 são os 2 algarismos significativos que eu tenho, o 1 e o 5. Então, devemos deslocar a vírgula para o primeiro algarismo significativo do número. E, em seguida, representar o número com um produto de base 10. Ou seja, o meu primeiro fator vai pegar esse número, olha, a letra A está representando um número inteiro aqui, né? É a nossa mantissa. A mantissa, ela é formada, tá, por um número inteiro, vírgula, tá, e a casa decimal. Tudo isso vezes 10 elevado a um expoente que pode ser positivo ou negativo. Este primeiro número aqui só pode ser um algarismo. E esse algarismo tem que ser significativo, ou seja, ele só pode ser de 1 até 9, não pode ser 10. Por esse motivo é que nós colocamos aqui na frente, ok? Vamos lá, essa informação aqui, ó, tá? O meu número que estiver antes da base 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, algarismo significativo. Maior ou igual a 1. Então, 1 pode. Vai 1, 2, mas tem que ser menor que 10. Não pode ser 10. Menor que 10 significa vai do 1 até o 9. Ok? Então, passo a passo para nós entendermos e nós conseguirmos resolver os nossos exercícios, 3 passos nós temos que seguir toda vez que nós formos converter um número para notação científica, ok? Então vamos lá. Primeiro, onde está a vírgula no número dado? Resposta: nesse número aqui, 150. A vírgula está depois de quem? Não aparece. Quando ela não aparece, significa que ela está depois do último algarismo. Depois do último algarismo, 0. Ali está a minha vírgula. Eu tenho que responder 3 perguntas. Primeiro eu respondi: onde está a vírgula no número? Segundo, o primeiro algarismo do número dado é diferente de 0? Ou seja, é um algarismo significativo? O primeiro algarismo do número. Ah, é 1? 1 é diferente de 0. Ele é significativo. Ah, então a resposta é sim. Se sim, o expoente da base 10 será positivo. Sempre que o número que eu vou converter começar com algarismo significativo, o expoente será, da base 10 será positivo. Se o número começar com 0, aí ele não é um algarismo significativo. Aí o meu expoente da base 10 será negativo. O número começou com 0,
o expoente da base 10 negativo. O número começou 1, 2, 3 até 9, ele é significativo, o meu expoente é positivo, ok? Então aqui dentro desse quadrinho nós temos, quais são os algarismos significativos? São todos os algarismos diferentes de 0. E quais são eles então? Vai de 1 até 9, para não esquecer, tá? Aí nós vamos então para o passo 3. Passo 3 significa entre onde a vírgula está e onde ela vai ficar, quer dizer, ela vai ficar onde? Depois do primeiro algarismo significativo. Possui uma quantidade de dígitos ou de algarismos, que vai representar o valor do expoente, tá? Então nós temos 3 condições que nós temos que saber na ponta da língua e exercitar bastante para poder, né, conhecer e falar, eu sei fazer, eu sei converter um número em notação científica. Depois que eu aprendo a conversão, aí eu tenho que aprender a operacionalizar com esses números, ok? Então o número qual é? Meu exemplo primeiro, 150 bilhões, está aqui, eu repeti ele. Escrevi aqui, onde a vírgula está? Ela está, nós vimos, depois do último dígito, está aqui, ó, está bem aqui. Para onde ela vai ficar? A vírgula vai ficar depois do primeiro algarismo significativo, está bem aqui. Onde está o primeiro algarismo significativo? É o 1. Depois o segundo é o 5. Então ela vai sair daqui de trás e vai lá para frente. Sempre que o número começar com um algarismo diferente de 0, a vírgula vai sair de onde ela estiver e vai para trás. Ok? E vai para trás. Quantas casas ela vai andar? Ah, ela vai sair daqui onde está essa setinha aqui, ok? Olha aqui a minha setinha, tá? Aonde que ela está? Ela está aqui. Para onde vai a vírgula? Ela vai entre pegar o primeiro algarismo significativo, que é o 1. Então vai ficar entre o 1 e o 5, ok? Quantas casas ou quantos algarismos, quantos dígitos eu tenho aqui dentro dessas duas paredes formadas por essas duas setas? Quantos dígitos, quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dígitos, que é igual a 11 casas. Esse vai ser o valor do expoente da base 10. Então, 150 bilhões, eu poderia escrever 1,50 ou 1,5, não tem problema, vezes 10 elevado à 11ª potência. E esse expoente é positivo ou negativo? É positivo. Por quê? Porque o meu número começou com um algarismo diferente de 0. Se começasse com 0, aqui seria negativo. Ok? Minha gente, esta é a nossa primeira videoaula, né, de notação científica em termos de conceitos, símbolos, termos técnicos e exemplos. A partir da próxima, nós já trabalharemos exercício de forma direta, repetindo esses 3 passos, para de fato nós chegarmos à conclusão, entendemos e sabemos converter os números. Ok? Não esqueça aí de apertar o nosso botão vermelho, inscrever-se aí no nosso canal, né? Deixar o like se essa aula fez algum sentido para vocês, correto? E não deixe também aquele que se inscrever clicar no sininho para receber as notificações. E divulgar aí junto às redes sociais para reforçar o nosso canal. Ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.